Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, como a palavra diz, deitei, dormi, acordei, porque Ele nos sustenta, Ele é aquele que nos mantém de pé em passos firmes, caminhando adiante, jamais olhando para trás, jamais retrocedendo, sempre seguindo adiante na fé, porque aquele que persevera na fé, através do exercício constante da fé, tudo lhe é possível, né, ao que crê. E lembrando que mesmo que tenha a fé de mover um monte, se não estiver com amor, nada adianta. Os dons irrevogáveis têm que ser operados segundo o amor, a piedade como fonte de alegria, sempre como Jesus ali no alto da cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque sempre há esperança para um pecador que se arrepende dos seus maus caminhos e começa a viver com a sabedoria do alto. Já também diz que os pecadores penitentes, aqueles que perseveram segundo o espírito de erro, por conta da cegueira, jamais alcançarão a salvação, porque tem seu nome riscado no livro da vida. A presença como Deus, através de Cristo Jesus, que está governando sobre os seus ombros, nos diz, o Deus, com letra minúscula, desta era perversa, cegou-lhes o entendimento, para que não vejam a revelação de Deus. O Evangelho, que revela a imagem e a glória do Deus vivo, a verdade que é possível de libertar, de curar, de sarar, porque pelas suas feridas nós somos curados, sarados, restaurados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele é aquele que perdoou, todo aquele que o alcança recebe o perdão e passa a ser também aquele que perdoa, porque temos que estar com um coração puro, um coração de carne, porque o ódio, as dissensões, as brigas, a Bíblia diz que aquele que ama uma briga, ele ama o pecado. Isso tudo há um embrutecimento do coração, raízes venosas para o coração, aonde fica petrificado, E nós temos que ter um coração de carne. Os ódios, as brigas, as dissensões, tudo segundo o ódio, e nós temos que operar segundo o amor. A ira humana, ela não produz a justiça de Deus, Ele nos ensina: irai-vos e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Quando nós apresentamos as nossas súplicas, as nossas petições a Ele, Ele tudo executa, como Ele sempre nos ensina para orar por todos os santos, orar pelos pecadores que venham se arrepender dos seus maus caminhos, orar até mesmo pelos adversários, fazendo assim acumulareis brasas sobre as suas cabeças. Temos que ter como mente de Cristo sempre imitadores dele segundo o amor. Ele veio como o próprio Deus, Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, para servir. Ele serviu aqueles que tinham fé, aqueles que ouviram falar nele e veio até ele, porque é necessário que todo pecador se arrependa. Quando se ouve falar em Jesus,
a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir as boas novas, que é a palavra de Cristo. Quando o pecador ouve falar de Jesus, ele alerta, aquilo desperta a sua fé. Ele é o único autor e consumador de nossa fé. Aquele que, através do universo do qual nós contemplamos, foi criado pela fé, né? Haja luz, houve separação entre as águas, uma porção seca, da qual é o alicerce da terra, né? Tudo, as plantas, as árvores, os mares, os peixes, tudo, segundo a fé, criou, né, as obras antigas, o mundo antigo, do qual, pelas mesmas águas, ele foi submergido, né? Somente Noé e a sua família, saber mais 7, ali, e os animais que ficaram naquela arca. Também foi aperfeiçoada a fé pelas obras, a construção da arca, por não haver incredulidade. Ele creu naquela palavra que ele ouviu, e houve obediência na construção da arca, obedecer, né? Ele obedeceu as medidas que ali foram estabelecidas, tudo segundo o Senhor havia lhe determinado. Assim como nós contemplamos na natureza, né, a ordem que ele dá todos os dias, né, o sol, a lumiar grande para governar o dia, né, a lua, a menor para governar a noite, tudo está sujeito a ele, né, tudo. Mas quando o homem cria-se a dependência, né, porque quando se fala na Bíblia na humildade, está relacionado com a dependência, né? Dependência, temos que estar dependentes e obedientes, porque muito melhor do que sacrificar é obedecer. E foi justamente pela obediência que Cristo, o ungido de Deus, e Jesus, o Filho do Homem, herdou tudo do Pai, aquilo que mesmo havia sido feito por ele, né? Porque ele é a voz que clama no deserto, ele é aquele que o verbo que se fez carne, né? Antes de tudo ele já era, ele esteve aqui presente, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições. A Bíblia diz que os seus discípulos o viram, assim como Paulo declara em torno de 500 varões. Assim, nós, como também quando houve ali o tremor, né, de terra como um terremoto, a Bíblia relata que muitos viram os santos, né, que participaram da primeira ressurreição. E todos aqueles que estão segundo o coração de carne, vivendo segundo o amor, cumprindo o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, amar o próximo como a ti mesmo, né? Todo aquele que perseverar segundo as boas obras, juntamente com a fé, lhe acompanharão a sua alma para aquele dia do tribunal de Cristo. Quando Jesus profere o sermão em Mateus 24, do versículo 45 em diante, fala da parábola dos 2 servos. Diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar-lhe sustento a teu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo dizer consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera,
e a hora em que ele não sabe, e separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui há uma condição, né? Jesus ele disse que o Senhor não sabe o que o seu Senhor faz. Aqui fala do servo, os dois servos, né? Aquele que realmente serve o Senhor dos senhores e aquele que serve o Senhor com letra minúscula, né? Onde o salário do pecado é a morte. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? O ladrão, ele domina sobre aquele que assim permite, né? Aquele que permanece no pecado e escraviza, né? Através dos vícios, das prostituições, né? Tudo que semeia segundo os vícios, semeia para a carne, né? Aquele, por exemplo, que está nos vícios, nas drogas, nos cigarros, né? Nas bebedices, há uma consequência, ele semeia para a carne, semeia para a destruição, né? Embora às vezes, enquanto ele está tendo aquele prazer passageiro, ele não vê logo a destruição, mas chega o tempo onde vem as consequências, através das enfermidades, né? E como Jesus nos ensina, aquele que estiver diligente, né? Tanto a nível individual, né? Porque a responsabilidade é pessoal, a salvação é pessoal, né? Aquele que estiver vigilante, não se envolvendo nos pecados, aquele que estiver em obediência ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que somente se consegue vencer as tentações, né? Porque o homem é tentado pelos seus maus desejos. E só há uma forma de vencer, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, e ele foge de nós. Aquele que segue em obediência, aquele que ouve as advertências do Espírito Santo, né, ele persevera na benevolência, né, ele persevera no amor, ele ama a si mesmo. Porque aquele que não ama a sua própria alma, como pode amar o próximo, né? Ele tem que ter zelo de si mesmo, através do ensino. A Bíblia fala como que um cego pode guiar outro cego, né? Temos que estar com a visão, né, restaurada, que é a sabedoria que liberta do alto, para não se envolver na corrupção do mundo, aquilo que se corrompe. E assim Deus, né, ele enviará, Jesus virá na glória, né, do Pai Todo-Poderoso, com os seus anjos, para fazer a colheita. E as obras de justiça, juntamente com a fé, acompanham a alma. E ali haverá uma separação, né, entre aqueles que serviram verdadeiramente a Cristo e demonstraram através das suas boas atitudes, porque Deus nos conhece através das atitudes. E há um galardão, né? Alguns é uma recompensa, aqueles que perseveram semeando as obras da justiça. Já é como um castigo, né, aqueles que negam a verdade de Cristo, aqueles que negam aquele que é o único suficiente Salvador de vossas vidas, que pode os direcionar, né, para aquele dia. E tanto também ao ministério, né? Temos que estar vigilantes, porque vamos prestar conta não somente da nossa alma, mas também se alguns serviram como esse servo que começou a espancar os seus conservos, a comer e beber, né, com os escarnecedores, aqueles que seguindo o espírito do erro, o ministério da iniquidade, né? O próprio
a quem eles serviram, ladrão que veio para roubar, matar, destruir, vai pedir a sua alma, né? E é onde ali haverá uma separação entre maus e bons, né? Os maus serão lançados aonde o fogo não se apaga, né? É aonde ele disse: separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque, além de não ter zelo por sua alma, se corromper segundo o padrão deste mundo, com doutrinas meramente humanas que são impossíveis de salvar, tradições meramente humanas, né, que ao invés de aproximar o povo de Deus, que só há um mediador que é Cristo Jesus, fez com que se distanciasse, né, iludiu o povo, né, e prestará conta não somente da sua alma, mas sim também daqueles que o desencaminharam. Por isso que temos que estar primeiramente como indivíduos dos céus, cidadãos dos céus, zelando pela nossa alma, né, através da sabedoria do alto e o entendimento que é desviar do mal. Porque o dever de todo homem consiste em temer a Cristo, a Deus, e o entendimento é desviar do mal. Sujeitai-vos a Cristo e resistir ao mal. Não se deis vencidos pelo mal, mas venceis o mal pelo bem, né? Somos chamados para ser guias de cegos, resplandecer a luz para aqueles que estão nas trevas. Fazendo assim, receberemos o galardão, né? Receberemos porque o Senhor cobrará, né, tudo aquilo segundo o ministério, que não é nosso, Ele que nos capacita, né? Temos que estar dependentes dEle, porque os dons que são irrevogáveis, Ele nos concede, e cabe a cada um exercer os dons com responsabilidade, edificar segundo o alicerce já lançado, né, que é o Evangelho, que é a rocha, que muitos rejeitaram, aonde ele diz que ali no deserto, muitos seus corpos ficaram no deserto, né, não alcançaram a terra prometida. Por quê? Porque perseveraram segundo o erro. Ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, das quais não pode reter água. Temos que estar com o coração contrito e arrependido, coração de carne, purificado por Ele, né? Como a Bíblia diz: há quem se considere puro e não lava da sua imundície, porque só há uma forma de santificar e purificar, através daquele que é santo, que é puro e irrepreensível, né? Aquele que é sem ruga, né? Sem mancha. Ele sim é santo, e Ele, quando nós enchemos o nosso coração da sua presença, despedaça todo jugo, purifica, liberta. Nós não permitimos que o adversário nos utilize, nem a nossa boca, nosso corpo. Ele não pode nos tocar quando nós estamos revestidos da força e do poder de Cristo Jesus. Porque quando a boca fala o que o coração está cheio, se o coração está cheio da presença, ele não toca, porque a revelação é que nos protege. A palavra é um escudo e broquel para os que nele confiam. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E em mais um dia vigilante em oração, na perseverança em Jesus Cristo, na fé, é através dele que ele confirma as obras das nossas mãos, né? Porque não confiamos no nosso próprio braço, ele é o nosso braço forte, a sua mão poderosa que opera em nós.
Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.